Olá, pessoal. Estamos aqui no UniFACast. Nosso quadro hoje é Voz que Inspira, com a presença da nossa querida Patrícia Guenova. Vamos falar justamente hoje de histórias inspiradoras. Vamos trazer muitas mensagens, ou, obviamente, algo além disso. Nós vamos trazer inspirações que talvez a gente possa atingir seu coração em dúvida e demonstrar que seremos vozes que, obviamente, inspiram. Eu sou Carlos Vinícius. Meu nome é Bianca e vamos conhecer um pouquinho quem é a Patrícia. Ela é coordenadora do PROEAD, o setor de educação digital do Unifaa, professora de inglês e possui um currículo impressionante. Tem formação em administração, pós-graduação em contabilidade, uma segunda graduação em letras e especialização em design instrucional. Mas hoje nós não estamos aqui apenas para saber e falar da Patrícia profissional. A gente está querendo saber e conhecer um pouco a Patrícia, mulher, mãe e indivíduo que compõe nossa sociedade, que compõe essa instituição. Fala um pouquinho sobre você, Patrícia, sua história. Sou Patrícia Guenova, mãe do Bernardo, de 20, Isabelle, de 15 anos, esposa do Alessandro. Sou dona de casa também, sou profissional. Então, assim, a Patrícia, ela acabou aprendendo muito que com resiliência, dedicação, comprometimento, a gente consegue viver, né, a nossa vida da melhor forma possível, né? Então, assim, sou um pouquinho de cada, né? Seja bem-vinda ao UniFACast. Muito obrigado pela presença. Tá? Muito obrigado, Patrícia. Assim, a senhora vem falando que a senhora é mulher, é professora aqui formada, professora de inglês, mas tem todo um caminho profissional fora da área da docência, mas também na área de administração e contabilidade. Então, fique muito à vontade para a senhora quiser falar. Estamos aqui para ouvir, até porque nós queremos nos inspirar na senhora. Tá? Quando criança, minha mãe, ela era professora, né, e ela alfabetizava em casa crianças que tinham dificuldades, né, de aprender. E aí, com isso, ela colocava a gente assim, eu era uma escadinha, né, de irmãos, né? Então eu com 4, minha irmã com 3, uma com 2, então ela colocava a gente assim num tapete cheio de brinquedos e ela ensinava as crianças, alfabetizando, né, ensinando as crianças. E eu ali, com 4 anos, brincando. Quando minha mãe viu, eu já estava lendo. Ela não me alfabetizou. Eu aprendi a ler ouvindo ela explicar às crianças. E ela sempre falava, segue essa área, minha filha, vai ser professora, faz curso normal. Minha mãe, não, eu era sempre muito tímida, tinha uma dificuldade grande de me expressar, de falar, porque eu era muito só de ouvir. Eu não gostava, acho que até hoje eu não gosto muito de falar em público, né? Mas ela sempre me incentivou. E aí eu acabei não indo para essa área da educação. Iniciei minha área aos 14 anos, fui trabalhar no escritório de contabilidade do meu padrinho. Por que eu fui trabalhar tão cedo? Meu pai trabalhava e ele de vez em quando ficava naquele momento de desempregado. Então eu via a necessidade, né, do alimento, das coisas dentro de casa, e eu via que a gente não tinha, nós éramos 4 filhos, né, e era muita dificuldade, e aí assim, quando surgiu essa oportunidade, minha mãe, não, minha filha, você vai estudar, fica em casa, não vá trabalhar muito cedo. E eu falei, mãe, você deixa eu ir? Aí ela, deixa, tudo bem, se qualquer coisa você sai. E aí, daí em diante, eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar bem cedo e eu fui trabalhar nessa empresa do meu padrinho, que era um escritório de contabilidade. Com isso, eu iniciei trabalhando, fazendo serviço de rua mesmo, né? Óbvio. Então, comecei nessa área, né? Fazendo serviço de rua. Quando eu terminei o ensino médio, como eu falei, eu aprendi a ler com 4 anos, então eu me formei no ensino médio com 16, porque eu terminei cedo, né? Então, com 16 anos, eu já fui trabalhar na área contábil, fazendo escritura fiscal, diário, várias coisas, inventário, tudo. E aí,
trabalhei, né, um tempo, e eu falei assim, não, eu preciso melhorar, preciso fazer faculdade. E aí foi quando eu pensei, fazer o quê? E eu falei assim, não quero fazer contabilidade, não, vou fazer administração. E aí eu falei, para eu estudar, tem que ser uma escola pública. Então eu fui estudar, comecei tarde na faculdade, né, em relação às outras pessoas, comecei já com 22 anos, né, e fui estudar na UF, que eu falei, preciso fazer federal, porque eu não tinha condições de pagar, meus pais não tinham condição. E o que eu ganhava não era muito para eu poder pagar, né? Então, fui estudar na UF. Eu morava em Nilópolis, onde eu fui nascida e criada, e fui estudar na UF em Niterói. E eu ia e voltava todos os dias, né? Então, assim, hoje em dia a gente vê que as pessoas têm mais facilidade, né? Eu, né, fazia estágio, depois, né, que eu saí, fazer estágio na área, né? Mas por um tempo ainda trabalhei nessa empresa de contabilidade. Depois que eu fui fazer um estágio mais na área, foi quando eu entrei no escritório de advocacia, mas também fazendo a área contábil, né? E aí fui passando, né? Fui melhorando, consegui fazer a pós-graduação em controladoria e finanças, e aí eu tive uma oportunidade numa empresa multinacional. E com isso eu fui melhorando, né? Sendo que aí quando eu já estava nessa empresa, ganhando bem mais, né? Já mais tranquila, casei, né? E aí veio o filho. E quando me vi, né, como grávida, né, para ser mãe, meu filho nasceu prematuro. Então, com essa dificuldade que eu tive, eu ainda trabalhei por 3 anos, até ele completar 3 anos nessa empresa, mas eu vi que ele precisava de mim. Eu não tinha rede de apoio, né? Para mim foi muito complicado, porque eu já não tinha meu pai, o meu esposo não tinha mãe, e minha mãe não tinha como me ajudar. Ela ajudou, sabe aquela mãe que ajudou todo mundo, mas quando chegou na minha vez, ela já estava doente, não pôde, né, me ajudar tanto. Então, nisso, eu larguei a empresa e aí eu falei, como é que eu vou conciliar minhas responsabilidades, né, o trabalho, porque eu sempre trabalhei, para mim foi muito difícil, né, é até um relato que eu faço, porque, assim, muitas mães ficam desesperadas quando tem que retornar para o trabalho. E como eu trabalhei muito, eu tive muita dificuldade com essa mudança na minha vida. Então, quando meu filho nasceu e que eu retornei da licença maternidade, eu fui feliz da vida, porque eu não conseguia, eu fiquei me sentindo muito presa, muito limitada àquilo ali. Eu sempre trabalhei, fiz outras coisas, não que eu não fosse uma boa mãe, mas é porque, assim, é difícil, né? Você mudar sua vida totalmente e aí você ficar dentro de casa. Para mim foi muito difícil. Eu quis sair de casa para ir trabalhar com 14 anos, então quando eu voltei, eu fui feliz. E aquela preocupação que a gente fica, né? Será que vão querer que eu continue aqui? Será que eu ainda sou bem-vinda na empresa? Será? Então é uma dificuldade que a gente tem de encarar, né? Será que ainda sou útil na empresa? Será que ainda vão querer que eu retorne, né? Então isso a mãe, né, a mulher fica com essas perguntas, né, com aquela ansiedade, com aquela preocupação, né, de retornar para o mercado de trabalho. Mas assim, eu voltei e nisso eu vi que não dava para eu continuar sem essa rede de apoio, porque eu levava para a creche, eu tinha que levar e buscar. E eu trabalhava no centro da cidade do Rio. E eu morava em Vila Valqueire, e a creche do meu filho era em Vila Valqueire. Então era assim, um desespero de ir, voltar, pegar engarrafamento, às vezes não dava. Eu entrava no trem lotado para poder chegar a tempo de buscar, porque se eu não retornasse a tempo, eu tinha que pagar hora extra na creche. A creche já era um dinheirão. E aí eu pagava hora extra, mas não era nem isso, é porque assim, eu tinha que avisar com antecedência que eu ia atrasar. Só que às vezes não tinha como, eu estava no meio do engarrafamento, no meio da Avenida do Brasil, eu não tinha o que fazer, né? E eu não tinha quem fosse buscar na creche. Então era muito difícil isso. Então, assim, eu vi que eu precisava mesmo estar ali do lado do meu filho. Uma outra coisa, né, que a gente acaba entrando é porque as crianças hoje em dia, né, tem TEA, TDAH, e meu filho foi diagnosticado com TDAH.
E aí eu fiquei naquela preocupação, né? Como é que eu vou cuidar? Com o que eu vou fazer, né? Tinha que levar em neuropediatra, levar em fono, psicólogo. Então, não tinha ninguém para fazer isso por mim. E a gente sabe que, mesmo que a gente pague alguém que faça né, tenha esse apoio, né, não vai ser feito de como a gente gostaria que fosse, né? Então, eu resolvi abdicar disso tudo, parei de trabalhar para cuidar do meu filho. E com isso, abandonei tudo, né? E aí eu falei assim, não posso ficar sem trabalhar. Aí foi quando eu fui para a área da educação. E eu larguei tudo. Aí eu falei, vou fazer um curso para dar aula de inglês. E aí eu fiz pelo curso CCAA, né? Um curso de professora, Teacher's Course. Fiz o curso, por quê? Que eu entrei nessa área do inglês? Por causa da multinacional. Eu tinha que... eu não tinha... Meu chefe, ele era equatoriano, o diretor era chileno e um outro brasileiro. Eu não sabia falar espanhol, mas eu sabia falar inglês, e eles falavam inglês. O serviço foi todo passado em inglês para mim. Eu já tinha feito o curso lá com 17 anos e foi muito importante, né, naquele momento para eu conseguir aquele trabalho. E com isso eles conseguiram, né, me passar todo o serviço em inglês. Então eu tinha que me comunicar o tempo todo em inglês. E a matriz era em Londres, então tudo que eu tinha que me reportar era em inglês. Então eu acabei melhorando, né, o meu inglês, incrementando ali na empresa. E aí eu falei, vou dar aula de inglês, eu gosto de inglês. Aí fiz curso de professora de CCA e com isso comecei a dar aula no curso. Não, tem que melhorar, né? Aí fiz letras para poder dar uma escola, né? E fiz uma especialização em metodologia da língua inglesa também, e me ajudou muito, né, nesse momento, né, para que eu pudesse dar aula. Então, eu dava aula em curso e escola. Foi como eu consegui conciliar e descobrir a educação. E aí, por eu ter, né, passado por esse momento com meu filho, né, depois veio a outra filha, mas graças a Deus foi mais tranquilo, eu acabei tendo essa empatia com as crianças que precisam ter esse apoio, né, de professora, né, da mãe, esse olhar diferente. Eu não tenho aquela capacidade de ser uma pessoa que vá ajudar aquela criança que está com TDAH, mas eu vou ter um outro olhar, eu tenho outra atitude de conduzir, uma abordagem diferente com aquela criança, né? Porque a gente, né, acaba tendo aquele olhar diferenciado, porque você tem um filho, né, com aquela condição. Então, é isso, assim, um pouquinho de como eu entrei para essa área da educação, porque acabou, né, por eu ter essa formação multifacetada, né, eu acabei entrando numa área e acabei escolhendo outra e eu acabei me encontrando. E com isso, né, eu fui fazer mestrado depois que eu já estava com as crianças. E quando eu me formei, né, no mestrado, que eu estava, né, meu esposo recebeu uma proposta de vir para cá, e aí ele veio para trabalhar. E aí eu mandando currículo para todos os lados, aí nisso surgiu uma vaga para coordenador, né, da pós-graduação, mas que exigia que a pessoa tivesse um mestrado. Eu tinha me formado, eu fiz um mestrado em Economia e Gestão Empresarial, e nisso fui convidada, né, fiz todo o processo seletivo e escolhida aí para ser a coordenadora da pós-graduação. E depois é que eu migrei para a área da coordenação da graduação em EAD, né, da graduação digital. Né, eu substituí uma colaboradora que estava em licença maternidade e aí acabei entrando nessa área da coordenação da graduação do EAD digital.
Que história, hein, Patrícia? Eu tenho tantas perguntas para fazer. E você tocou num ponto em questão de quando você foi mãe, você sentia muita falta de trabalhar, né? Por conta de você sempre ter trabalhado. E a gente vê muito, hoje em dia, a maternidade como um tabu, em várias formas. Tanto às vezes em questões de mãe não se sentindo mãe suficiente, quanto às vezes o lado da pessoa humana, das aspirações pessoais, de se sentir, às vezes, um pouco... Não sei como posso dizer a palavra, mas às vezes se sentir um pouco deslocado em querer voltar a trabalhar. Como que você conseguiu superar isso? Assim, conta um pouquinho para as pessoas, que eu tenho certeza que alguém que está ouvindo a gente também passa por esses conflitos internos. Nós temos muitos conflitos mesmo. Mãe, mulher, esposa, né? Mas assim, eu tive uma pessoa que foi fundamental, que foi a minha mãe, que ainda estava viva na época que ela disse, não, corre atrás, vai em frente. E eu tive muito apoio do meu esposo também. Ele me apoiou muito, ele vai estudar, fico com as crianças. Então, assim, ele foi fundamental, porque como ele também acredita muito na educação, que pode transformar vidas, né? Ele também sempre me incentivou muito e me apoiou e me ajudou com as crianças. Mesmo que eu às vezes ficava com as crianças para eu poder estudar, né? Quando eles estavam menores. Depois, quando eu fui fazer o meu mestrado, eles já estavam maiorzinhos, mas assim, ela com 6, ele com 10, 11 anos. Mesmo assim, ele ficava com as crianças, às vezes pegava eles, ia viajar para eu poder estudar, para poder fazer prova, porque o mestrado foi era um mestrado bem mais difícil. Não é um mestrado convencional, que você tem que ler, apresentar trabalho, não, tinha prova mesmo, de economia, e era aquela coisa pesada, economia, e outras disciplinas bem complicadas, e eu não era formada em economia, eu era formada em administração, então para mim foi bem pesado, eu tinha que estudar muito, e aí às vezes eu pegava as crianças, ia passear, para eu poder, no final de semana, estudar. Então, assim, isso é muito importante, fundamental, mas aquelas pessoas que não têm aquela rede de apoio, aquelas pessoas, corram atrás, né? Eu acho que, assim, é importante, e realmente eu tive essa oportunidade, né, de retornar para o mercado. Eu estava só como professora, né, e eu consegui retornar, né, para o mercado de trabalho, né, fazendo esse mestrado, né, em diversos momentos eu vou insistir, não aguento mais, não vou ficar reprovado, graças a Deus eu não fiquei em nenhuma disciplina, mas assim, tive que ralar bastante. Então, assim, Valeu a pena. Não desiste, valeu a pena. Aí depois eu falo, valeu a pena. Outra coisa importante que eu falo, assim, valeu a pena. Em alguns momentos eu realmente tive um pouco de dúvida do que eu fiz. Caramba, larguei tudo, larguei aquela empresa, estava dentro tão bem, estava, né, indo bem, larguei tudo. Mas, assim, quando meu filho se formou no ensino médio, aprendeu a dirigir, quando ele, né, tirou a carteira, quando eu vi todas as conquistas dele, eu vi que valeu a pena eu ter abdicado daquele momento do meu trabalho, da minha carreira, para cuidar dele. Mas, ao mesmo tempo, eu busquei de outras formas não sair do mercado de trabalho totalmente. Então, assim, realmente a gente às vezes, né, fica um pouco para baixo, mas assim, a gente tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque são esses desafios que fazem com que a gente cresça, né? Sim, com certeza. Se a gente estacionar, parar, não vai sair do lugar, né? Então a gente tem que fazer coisas diferentes, né? Que a gente acha que tem que mudar. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, nada vai acontecer. Então a gente tem que fazer coisas diferentes para que as coisas que a gente queira que aconteçam. Fiquei então um pouco calado, porque ele me inspirou. Obviamente, minha mãe é uma professora aposentada, estudei na CCIE, estudei na FAA, sou profissional de contabilidade. Então, a senhora foi falando, basicamente, eu falei, não, toda a minha trajetória. E ver que realmente somos pessoas individuais, não somos indivíduos, mas com certeza temos semelhança. Tenho a certeza
que o pessoal falou aqui já está discriminando. Já me tocou. Já me tocou. E olha a quantidade de professor de inglês, mestrado em economia, profissionais de administração, profissionais de contabilidade, controladoria e finanças, coordenador do curso ProEAD aqui na universidade. Professor, não sei se aí também. Sim, foi por 9 anos. 9 anos, mas essa lição foi onde? Foi na Universidade Cândido Mendes. Agora eu entendi porque essa estava bem difícil. Porque eu tinha várias perguntas aqui, né? Eu ia perguntar basicamente assim: quem é patrocinador de títulos e funções? Essa vai respondendo. Eu ia perguntar como é que o momento mais desafiador de toda essa trajetória da senhora, pelo menos destacar a senhora apresentou a situação do filho da senhora, quando ficou feliz quando percebeu que já tinha a habilitação, lembrou lá atrás que a senhora abriu mão de continuar no emprego, então cuidado com o filho da senhora, qual é o nome dele? É o Bernardo. Bernardo Isabel, né? É. Bernardo Isabel, que mano, tá? E, sinceramente, o que a senhora falou traz pra gente a certeza de que a gente deve continuar. Apesar dos desafios, apesar de todos os problemas que vêm aparecendo a cada momento, a cada passo, se a gente acreditar e confiar, isso vai dizer que aquilo que a senhora falou valeu a pena. Valeu a pena. Eu quero fazer uma perguntinha para a senhora. Ela quer saber como essa experiência mudou a vida e a forma como a senhora vê o mundo. Tudo isso que a senhora falou, consegue resumir alguma coisa? A gente acaba realmente vendo o mundo de uma forma diferente. A gente, né, fica com sentimentos, né, mais apurados, né, como eu falei. A gente tem um olhar diferente com as pessoas, né, como eu falei, empatia. Nós acabamos ficando mais humanos, eu acho, porque a gente se coloca no lugar da pessoa e acaba assim tendo um olhar diferenciado, né, para tudo. Então, acho que isso me fez ver um mundo diferente, né, e me tornar uma pessoa melhor. Eu acredito. Com certeza tornou. Eu acredito que se a gente está disposto a ver, né, o nosso entorno, aprender com as coisas que estão acontecendo ali, a gente já está sendo uma pessoa melhor. E com tudo que você contou, com toda a sua resiliência, com todas as suas experiências, você começar do zero, né, parar num ponto aonde muitos poderiam acreditar que foi um ápice e começar do zero e se reencontrar, se reconectar e ver no final que tudo valeu a pena, porque você conseguiu ajudar seu filho, você conseguiu ajudar outros filhos também, né? Com certeza uma pessoa muito melhor. Olha só, a senhora falou que a senhora tem TDAH. Também tem. Tá? A senhora falou em relação a quando eu era criança, minha mãe deixou um pouco de gagueira. Por isso que eu estudei se no processo com a fome. E assim que eu terminei o fome, eu falei assim, pai, põe seu filho no curso de inglês, que ele destrava a língua. E aí eu me disse, então toda a história que você foi contando, eu realmente fui me vendo ali. Queria fazer uma pergunta para a senhora. Vamos mais agora sobre o passado e o futuro. Tá? Se a senhora pudesse voltar no tempo e falar da Patrícia do passado, você estava falando aí. Teria muito que mudar, não, mas eu acho que assim, lá no passado, teria estudado mais. Eu teria feito cursos de oratória, para falar melhor, me desenvolvido e até ouvido mais a minha mãe, né? Porque ela achava que eu tinha tudo que daria tudo certo para essa área da educação e no início eu achei que não, né? Então, se eu tivesse feito, talvez, né, uma formação de professores, né, lá atrás, teria me ajudado, né? Porque eu fiquei um tempo sem estudar, eu terminei o ensino médio com 16 anos. Então, faz uma formação de professores, né? Talvez se eu tivesse feito, né, eu teria um outro olhar, uma outra forma de
cuidar dos meus alunos, talvez melhor do que hoje, né? Então, assim, uma coisa, a gente tem que ter, né, esse estudo constante, né, aprendizado constante, e nunca é demais, né? Tudo que a gente estuda, que a gente aprende, vai ficar, né, ali no nosso HD, para nossa vida toda, né? Então, assim, talvez lá no passado eu tivesse pensado, né, em ter feito isso, que me ajudaria, né, para os meus alunos. E para a Patrícia, né, do futuro, continua estudando, continua aprendendo, né? Porque às vezes a gente chega uma momento assim, ai, cansada, né? Eu estou, às vezes eu me sinto velha. Estou muito velha para aprender, estou muito velha, mas a gente nunca está velho, né? A gente está sempre, tem espaço lá para a gente aprender e colocar mais alguma coisa importante, né, no nosso HD. Então, como eu falei, lá tanto no passado como no presente, estudar, continuar aprendendo, continuar reciclando, continuar nessa busca constante do ensino. Sim. Só toda a jornada da senhora, a senhora iniciava, terminava, de repente mudava. Mudava. Mudar o percurso. Iniciava, terminava, e no meio do processo para mudar o percurso. E assim foi. E acabou que cada formação, uma ajudou a outra, né? Então, assim, não foi nada em vão. Nunca é, né? Eu não falei da economia, se não tivesse sido administração de contabilidade, tenho certeza que não. E algum plano para o futuro? Eu, no caso, né, tenho a vontade ainda de fazer meu doutorado, né? E já ouvi bastante do meu esposo, né? Então, mas aí, vamos lá, tá faltando doutorado, né? Então, assim, eu sei que ele vai me apoiar, eu sei que eu estaria do meu lado para me ajudar também nas pesquisas, na tese, né? Eu sei que ele iria me apoiar bastante. Então, assim, é o que eu ainda tenho que fazer, que eu vou fazer ainda. Mas, assim, já estou buscando, já estou procurando, e acho que agora está mais tranquilo para que eu possa fazer, né? E você, se você pudesse deixar assim, um recado para as pessoas que estejam passando por alguma situação que você já passou, seja na questão da maternidade, na carreira, na transição, nos estudos, até mesmo na questão da idade, o que você poderia estar assim, deixando de conselho para elas? Mantenham-se firmes e fortes, que vocês são capazes e vão conseguir superar. A gente acha que não tem força, mas a gente, como mulher, né, como ser humano, a gente acaba conseguindo forças. A gente consegue ajuda de lugares que a gente nem imagina, de pessoas que não são nem da sua família e que te ajudam, que te apoiam, que tentam ajudar, né, na luta com a sua causa. Então, assim, e essa ajuda, eu acho que vem de Deus. Por quê? Porque Deus coloca pessoas importantes na nossa vida. E tenham fé, força, e não desistam nunca, que vocês conseguirão superar. Às vezes a gente não entende o caminho, né? Sim. Mas lá no fundo lá no final tem um propósito. E quando a gente chega lá, a gente fala, tudo fez sentido. Sim. Na hora, às vezes, a gente fica assim, não tô entendendo, tá meio puxado, mas o negócio é não parar, né? Não parar, não estacionar. Isso aí. Você quer a próxima? Eu vou deixar um recado, vou deixar uma experiência. A Adriana já sintetizou na primeira pergunta da Adriana. Eu gostaria de perguntar para a senhora, eu posso deixar uma rede social, se eu pergunto se a senhora profissional um pouquinho mais. Sim, tem o Instagram, Patrícia.Guianove, e tem também o LinkedIn, né? Que também é Patrícia.Guianove, tá? Muito bom. E assim, eu acho que só mais uma antes de... um aprendizado com toda a sua história de vida, além do que a gente conversou, assim, o que você pode tirar para assim, olha, isso aqui eu tirei de lição para minha vida. Bem, eu tinha muita dificuldade em inglês. E aí eu falei assim, não, eu vou aprender. Eu coloquei isso na minha cabeça. E eu consegui. Quando eu vi, eu já estava falando, mas assim, não desistam, corram atrás,
E eu, assim, uma lição, né? Todas as coisas que me desafiaram foram coisas que me fizeram ir para um lugar legal. Por exemplo, o inglês me desafiou, porque eu achava muito difícil, eu não conseguia entender, não conseguia falar. Iniciei, né, essa parte de liderança na empresa que eu trabalhei, da multinacional, uma equipe de 10 pessoas, e né, quando eu entrei, assustou um pouco, né, eles eram só homens, e entrou uma mulher, né, de repente, do nada, e nossa, eu não sabia nada, eu estava aprendendo, né, esse ramo de navegação. Então, com isso, eles deram aquela boicotada, né, não me passaram informações, e aí eu ia descobrindo sozinha. E eu, estudando, lendo, fazendo, eu acho que quando a gente pega para fazer o que o seu liderado faz, você sabe como cobrar, sabe como fazer. Então, às vezes, essas coisas, né, desses boicotes, são importantes porque faz com que você vá lá e faça o que o seu liderado está fazendo. E você fazendo, você tem como cobrar e discutir se está certo ou está errado. Então, isso me ajudou muito, e por eu saber inglês, e eles não. Né? Então, eu tinha que aprender com os meus líderes e passar e cobrar dos liderados. Então, isso até, assim, inicialmente foi difícil. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Em alguns momentos eu ficava assim, porque a gente fica naquele desespero, né? Nossa, ninguém me ajuda, ninguém me, né? E aí eu fui aprendendo lá, eu aprendi como lidar, e aqui aconteceu a mesma coisa. Quando cheguei aqui, tive um pouco, né, de resistência, mas depois foi mais tranquilo, eu fui entendendo, eu fui aprendendo. Algumas vezes eu falei assim, não sei como é que faz não, e eles sabiam, só que foi bom porque eu aprendi. Então, assim, isso para mim é um ensinamento, né? Às vezes a gente fica chateado com raiva, poxa, tô aqui para a pessoa me ajudar, me acolher. Não, as pessoas às vezes não fazem isso. Então, não vejam isso como uma coisa ruim. Não desistam, né? Porque depois você vai ver que aquilo foi importante, porque se eu não tivesse, se as pessoas me dessem o caminho das pedras, eu não ia saber fazer, ia deixar para lá, não ia aprender. Como é que eu ia cobrar meus liderados se eu não soubesse fazer o que eles fazem, né? Então, isso me ajudou bastante. Então, assim, isso, né, mostra que a gente precisa também estar sempre entendendo como o setor acontece para que a gente possa também liderar, né? Então não adianta nada a gente saber, não saber o que estão fazendo, ou não entender. Por exemplo, eu fui fazer o curso de design instrucional, isso me deu, né, bastante conhecimento para dentro da sala de aula virtual. O que os alunos, né, precisavam para que melhorasse, né, esse processo de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula virtual. Então, como eu falei, é muito importante que a gente sempre busque, né, aprender, se capacitar dentro da área que você está atuando, né? E está sempre se atualizando, porque as coisas vão mudando rapidamente, né? Então, assim, isso é que eu tenho a dizer, né, sobre essa parte da liderança, né? Estamos chegando, né, no nosso final do nosso quadro. Com certeza a sua história inspirou a gente, e eu acredito que vai inspirar muitas pessoas. E se essa história te inspirou, compartilha para um amigo, compartilha para alguém que esteja precisando ouvir um pouco disso, que com certeza a gente vai criar uma enorme corrente de inspiração. Tá, se você conhece alguém que tem uma história inspiradora, tal qual a Patrícia, por favor, mande a gente, entre contato com a gente, nos siga nas redes sociais. Mande, se por acaso essa história te comoveu, faça favor também. Mande para todo mundo nas nossas redes sociais. Olha essa história lá e mande para todos. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada. E até o próximo episódio, pessoal. Siga a gente na rede social.